aproveitando o gancho, então, qual que é a diferença da cloroquina para a hidroxicloroquina, né? Então, a hidroxicloroquina, ela foi sintetizada depois da cloroquina. Na verdade, ela foi introduzida em 55, a cloroquina foi antes, né? A primeira vez bem antes e depois, em torno de 40, por aí, foi redescoberta pelos americanos. Mas a hidroxicloroquina é um derivado, ela sofreu uma modificação molecular. Então, se você olhar as duas, há uma pequena mudança, é um grupo que foi trocado, que é um grupo hidroxila, né? Por isso hidroxicloroquina, que foi trocado para diminuir a toxicidade. Tá? Então, realmente, a hidroxicloroquina é menos tóxica do que a cloroquina, porque essa mudança da estrutura implica vários outros efeitos, tá? Inclusive a permeação nos tecidos e tudo mais, então ela tem menos efeitos. A retinopatia, que é um dos efeitos adversos, ela é menor, né? Na cloroquina é de 1 a 2% e na hidroxicloroquina é 0,8%. Então, essa pequena modificação molecular mudou a polaridade da molécula, mudou a estrutura e fez com que ela tivesse menos efeitos adversos. Entendi, muito bom. Então, uma pergunta que a gente vai fazer agora é qual que era a ação esperada que ela tivesse no coronavírus, a cloroquina ou a hidroxicloroquina? Bom, uma ação esperada é que ela atacasse o vírus, né? Por exemplo, impedisse a replicação ou então a entrada. E os estudos in vitro mostram que ela, pelo fato dela se acumular no endossomo, que é uma organela que está ligada com o transporte de substâncias e tal, ela impede que essa organela se funda com a membrana e que o vírus possa entrar por essa organela. Tá? Fundir as membranas e entrar por essa organela, porque ele precisa de uma condição ácida, e a cloroquina ela não deixa mais, ela aumenta o pH, ou seja, fica mais alcalino, porque ela é alcalina, né? Bom, então, ele tem esse mecanismo, e também um outro mecanismo que envolve aquelas spikes, que são as proteínas que tem na coroa, né? Não tem aquelas spikes, Sim. né? São proteínas ali que vão interagir com um receptor da célula, que é uma enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela existe na cascata hipertensiva, e ela existe em várias células, né? Então, o vírus precisa desse receptor, dessa enzima, também para poder encaixar os seus spikes nesta proteína, tá? Então, a cloroquina faz uma reação que nós chamamos de glicosilação, que impede que haja essa integração com a spike do vírus, a proteína desse spike do vírus, que são essas espículazinhas assim, que dá o nome, né? Que é uma coroa, né? Sim. Tá? Então, quer dizer, indiretamente ela impede a replicação, porque ele não entra, né? Mas muitos antivirais, eles vão interagir com a replicação do vírus, né? Quer dizer, o vírus, que é um ácido nucleico, né? É o RNA, só um pedaço de ácido nucleico, ele vai ter que se replicar, ser montado, para ele sair da célula e infectar outras células, né? Então, muitos antivirais vão interferir aí nessa replicação do vírus. Outros vão interferir na montagem do vírus para sair. E tem alguns poucos que interferem na entrada, né? Então, mas essas observações são in vitro. E o que acontece é que o pessoal usa, muitas vezes, os estudos in vitro para dizer que clinicamente ela tem um efeito maravilhoso, etc. Então, quando nós fazemos na escala de introdução de um novo medicamento, você tem várias fases. Então, tem essa fase in vitro, em animais, e depois se está
não tem toxicidade, ou pelo menos toxicidade mínima e tal, algumas características, é que vai passar para os ensaios clínicos. E tem muitos fármacos que não continuam o estudo e não passam da fase clínica porque não reproduz aquilo que se viu in vitro em animais. Porque as espécies são diferentes. Alguma coisa, por exemplo, que precise de transformação no organismo para ter atividade, cada espécie tem um tipo, né, mais ou menos parecido com o homem de biotransformação, mas outros têm diferentes, então não se reproduz. Aí o pessoal diz, não, mas olha aqui, ela tem atividade in vitro. In vitro não significa que vai ser ativa em vivo. Ela precisa, né, chegar no organismo, ser absorvida e tudo mais. Então, Nós não somos seres in vitro, não é mesmo, gente? isso. Exatamente. A última pergunta que eu preparei previamente para a professora foi: quais outros efeitos colaterais ela pode causar na gente? Bom, ela pode causar um dos principais é a retinopatia. Então, é um acometimento da retina, né? Inclusive, ela pode haver depósitos na retina, porque em tratamentos prolongados. E nesse particular, a cloroquina causa mais retinopatia do que a hidroxicloroquina, tá? Pelas características estruturais dela, de solubilidade e tudo mais, né? Então, esses são efeitos, existem aqueles efeitos gástricos, mas os efeitos renais também, mas os efeitos cardíacos são aqueles que mais preocupam. E dentre os que mais preocupam, a arritmia, sem dúvida, porque ela pode ser fatal, né? Então, por isso, o acompanhamento necessário enquanto você está fazendo o tratamento. Eu só queria colocar mais uma coisa, que é o seguinte: por que se usam fármacos que já têm um histórico em outras doenças? Hoje em dia, esse é um processo que é muito utilizado, porque como demora de 12 a 15 anos para se introduzir um fármaco novo na terapêutica, se você já parte de um fármaco que tem histórico numa doença, você precisa provar que ele é ativo na outra. Porque alguns, por exemplo, a fase 1, que é a fase imunitária, que você vai ver farmacocinética e tal, você já tem, independente da doença, né? Então, você elimina algumas fases, você simplifica o estudo. Então, você está vendo muitos compostos, e o caso é a cloroquina. E nessa Covid-19, é um desespero, né? Porque se quer encontrar um novo fármaco. Então, tem antivirais já usados em HIV, né, em AIDS, tem esses antimaláricos, tem também alguns antiomíticos, inclusive, primeiramente usados para infecções veterinárias, tem outros que são... Então, são muitos fármacos que já têm uma tradição de uso em outras doenças que estão sendo estudados na Covid-19, porque, de uma certa forma, é bastante assim, explicável, né? Entendível. Por quê? Você precisa encontrar alguma coisa, não tem vacina, nada. Mas não é porque o fármaco já tem um estudo, por exemplo, eu leio alguns artigos dizendo assim, ele já tem muito tempo de uso em malária, em lúpus, então tudo bem. Não, você precisa, é obrigatório você fazer os ensaios clínicos para mostrar que tem muitos ensaios aí mostrando que ela não é efetiva. Então, depende do ensaio que é feito e tudo mais. É isso que eu ia falar. A OMS parece que cancelou os estudos, não é mesmo? Com a cloroquina. Cancelou, porque havia muito efeito adverso, principalmente a arritmia, né? Então, tinha paciente que morria pelo fármaco, pelo medicamento, e não pela doença. Ou seja, não é que não pela doença, ele era somado, né? Os efeitos adversos somados. Então, assim, realmente, e há uma polêmica muito grande, muito grande. Nós temos sido
chamados para falar dessa bendita cloroquina muitas vezes. E aí então há muita controvérsia ainda sobre o efeito dela. Tanto é que a OMS ela suspendeu periodicamente esses ensaios, mas eles podem ser revistos. Agora, o que não pode é o Ministério da Saúde lançar direto um medicamento para casos leves, sem ter a verdadeira comprovação, né? Só queria pedir para a professora também a gente dizer que a gente não está pedindo para ninguém usar, sempre consulte o médico antes de usar qualquer tipo de medicação. Sim, sim. Como vai para a internet, é sempre bom a gente esclarecer e falar essas coisas. Bem lembrado. Eu quero ressaltar, de toda forma, qualquer que seja o medicamento, que ele não pode ser usado sem o acompanhamento médico. E o esclarecimento do farmacêutico, o farmacêutico que está na farmácia, que faz o cuidado ao paciente, a atenção farmacêutica, né? Então, não pode ser usado. Eu lembro que quando a cloroquina foi falada, né, foi divulgado que ela tinha ação pelos chineses, foi uma busca incrível aqui. O pessoal com lúpus e com artrite reumatoide ficou praticamente sem o medicamento. Claro. Então, as pessoas guardaram em casa e tem gente usando como profilático, ou seja, para impedir, para prevenir. Então, isso nunca deve ser feito, ainda mais com esse tipo de medicamento. Nunca. Sempre com o apoio médico e também com o apoio de um farmacêutico. Perfeito, muito bem colocado, professora. Acho que eu não poderia ter falado melhor. Queria agradecer novamente você por ter disponibilizado seu tempo para falar com a gente, professora. E eu acho que eram essas minhas perguntas, minhas dúvidas. Okay. Eu vou parar a gravação aqui. Tá bom. Mas